Então, boa tarde a todos. Muito obrigado à Fundação por mais esta iniciativa. Acho que é extremamente importante podermos, enfim, discutir temas sérios que têm a ver com o futuro das pessoas. E o painel que hoje estamos aqui, quer o Presidente da Nerlei, quer o David, quer a outra jovem que representa a Fundação, não é? Não. Muito bem. Portanto, penso que vai ser enriquecedor, até porque vai haver aqui também alguma interação com os presentes e, portanto, nós congratulamos com mais esta iniciativa, porque, como diz ali, presente no futuro, é este o segundo encontro que vai ser aqui feito e onde a grande temática é partir, será a única saída. Bem-vindo a todos e vamos então dar início a este encontro. Muito obrigado. Boa tarde a todos novamente. Eu queria fazer agora aqui um pequeno enquadramento sobre os objetivos da Fundação Francisco Manuel dos Santos na realização deste debate. Eu fui comissária do encontro Presente no Futuro, que foi realizado em setembro de 2013, e esse encontro teve como tema Portugal Europeu e Agora. O Presidente da Fundação, professor António Barreto, considerou que o tema Europa é um tema absolutamente fundamental para se debater hoje no nosso país, e foi por isso que ele foi escolhido como tema central desse encontro. Nele foram debatidos três dimensões dessa questão. Por um lado, a questão de como é que Portugal se posiciona na Europa e de que forma é que a integração europeia tem influenciado a vida dos portugueses. Em segundo lugar, a Europa enquanto comunidade política, para compreender que futuro é que a Europa tem, se vai ser necessário haver uma unificação política, se a Europa já foi longe demais em termos de integração, e para tentar perceber que caminhos é que existem para a Europa de futuro. E, em terceiro lugar, a discussão sobre o tema da Europa no mundo, de que ator é que a Europa é e que ator é que a Europa quer ser no mundo global. Portanto, sobre estes três chapéus foram discutidos vários tópicos, e penso que este partir é a única saída é um tema que claramente se enquadra no primeiro chapéu, na questão do Portugal europeu. Portugal, tradicionalmente, foi um país de emigrantes, mas, em meados dos anos 90, essa situação transformou-se e Portugal tornou-se um país, sobretudo, de imigrantes, recebendo mais pessoas do que saíam de Portugal. Isto foi uma grande novidade. Acontece que, nos últimos tempos, devido à crise que temos vivido no nosso país, a situação inverteu-se novamente e Portugal tornou-se, de novo, um país de emigrantes. É claro que tudo isto tem dimensões nacionais, mas também tem dimensões europeias que são importantes e que nos mostram como o percurso europeu e como a integração europeia tem um forte impacto na vida do dia-a-dia. E foi em parceria com os nossos correspondentes e parceiros aqui em Leiria, pensou-se que este era um tema muito interessante para debater nesta cidade e convidámos, por isso, três individualidades que são de Leiria e que foram muito simpáticos e aceitaram estar connosco aqui hoje. Portanto, já foram apresentados, mas eu diria novamente, Alexia Fernandes, aqui à minha direita, que nasceu em França e, portanto, já teve essa experiência do partir e regressar. Nasceu em França e veio para Portugal com 11 anos, fez cá a licenciatura e depois voltou para a França, onde esteve mais uns tempos, antes de regressar a Portugal, onde agora lançou uma startup chamada Lookouts, que é uma startup para promover artistas online, fornecendo-lhes uma série de conteúdos e de possibilidades de apresentação. À minha esquerda tenho Jorge Santos, que é empresário do setor dos plásticos e que tem um longo percurso à frente da Associação Nerlei, uma associação que já tem 29 anos e que trata de promover
as empresas de todos os setores da região e que conhece, portanto, muito bem o tecido empresarial de Leiria e que agradeço muito ter aceito o convite. E, por último, last but not least, David Fonseca, vocalista dos Silence 4, que está neste momento, agora tem uma série de concertos pelo país e que eu agradeço muito isso, não dispensa qualquer apresentação e certamente não seria eu a pessoa indicada para o fazer e que agradeço também muito ter vindo. Começando pela primeira questão que eu gostaria de colocar aos meus convidados, é esta. Portanto, é o tema que dá, é a questão que dá mote ao debate, que é se, de facto, partir é a única saída neste momento em Portugal. E começaria pela Alexia Fernandes. Sim, eu sou um exemplo de partir não é a única saída. Como a senhora já disse, vivi 11 anos em França, estudei cinema, voltei para a França e quando estava lá a viver em França tive a possibilidade de lançar ou não o projeto. Para lançar este projeto tinha que voltar para cá. Lá, financeiramente, era impossível e mais que os motivos financeiros, diria que este é o momento ideal agora para lançar uma startup cá em Portugal. Está a haver um boom de empreendedorismo significante no país todo, com imensos concursos e imensos apoios e acho que temos que procurar as soluções e as soluções não estão sempre lá fora. Podemos criá-las. Muito obrigada. Passava então a palavra ao David Fonseca. Não acho que partir seja a única saída. Quer dizer, a ideia de que a única forma de nós termos de olhar no futuro seja sair daqui não é, acho eu, não é muito positiva nem é muito realista, porque às vezes acho que os mídia empurram muito a forma que nós temos de olhar para o nosso país e a ideia de que nós vivemos numa crise é real, mas não acho que nós devemos ser desesperados ao ponto de acharmos que a única forma de reagirmos perante essa crise é fugir. Um bocadinho como dizia o Rodrigo Pinto da Costa, como aos ratos, não é? Eu não acho que as pessoas que tenham que sair por opção, nem todas as pessoas que saem não têm a ver com fugir ou não da crise, tem a ver com uma opção própria também, e outras não, outras sentem-se mesmo obrigadas a fazê-lo por não terem oportunidades de vida melhores aqui. Mas se virmos bem, e como disse ao início, foi um bocadinho a história do nosso país desde sempre. Ou seja, eu não acho que a nossa história tenha mudado desde os anos 60, 70, 80 nesse campo. Nós sempre fomos um país que precisou de emigrar. Nós apenas vivemos num balão de hélio durante anos e anos a fim, numa espécie de uma ficção que diversos governos nos narraram durante anos e que nos disseram que afinal não era preciso fazer nada disso e que o nosso país estava no mesmo sítio que a maior parte dos países da Europa, o que não era verdade. Portanto, o que nós fizemos foi estar dentro desse balão de hélio que nos endividou imenso e agora voltámos a essa realidade de imigração como tivemos desde o dia número 1. O que não quer dizer que nós estejamos exatamente no mesmo sítio como país. Somos um país diferente do que éramos há 20 anos atrás. Mas a sensação que eu tenho é que às vezes quando se fala na ideia de imigração como única saída é porque muitas vezes os mídias empurram um certo desespero total de discurso que não acho que tenha a ver com a realidade. E por isso é que não concordo com a ideia de que partir é a única saída. Existem outras, felizmente, mas felizmente também existe a ideia de partir. Também acho que é uma ideia que possa ser feliz. Acha que é uma oportunidade e que os jovens, então, na sua opinião, encaram de forma positiva do que conhece do país? Eu não acho que a maior parte das pessoas que saiam do país saiam apenas porque é uma escolha positiva que fazem. Fazem-no muito porque estão empurradas contra uma situação. Porque, do meu ponto de vista, não há ninguém que queira sair do nosso país. Não há nenhuma razão válida, a não ser os governos, muitas vezes estranhos, que nós temos e que descredibilizam muito o poder, mas, em geral, não há nenhuma razão para nós sairmos do nosso país. Nós vivemos num dos países mais maravilhosos do mundo. Isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma. O problema está em nós, como
a gestão de poderes em Portugal e a forma como ela funciona nem sempre é muito clara e não se traduz numa vivência tão transparente como nós gostaríamos que fosse. Mesmo assim não é pior, há países muito piores que o nosso, obviamente, mas eu continuo a achar que o nosso país é de longe dos sítios mais incríveis do mundo para viver. Eu não acredito que haja ninguém que esteja... Não há uma única vez que eu falo com um português fora de Portugal onde, passado meia hora, não me estejam a falar de pastéis de nata ou pastéis de bacalhau. Eu não acho isso normal. Acho que, obviamente, nenhum de nós, quando está aqui, pensa nessas coisas, mas a maior parte das pessoas que está fora do nosso país sente uma saudade gigantesca dos 8 meses de sol que nós temos, da comida, das pessoas, da forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Agora, não tem saudades de outras coisas, isso não tem saudades de uma certa falta de organização que o nosso país tem, da tal falta de transparência em relação ao poder, mas acredito que o nosso país, de longe, é um dos sítios mais bonitos da face da Terra. Obrigada. Finalmente. Então, Jorge Santos, também concorda que partir é uma opção, mas não é a única saída? Muito boa tarde a todos. Antes de mais, permita-me agradecer e felicitar a Fundação Francisco Manuel dos Santos por esta iniciativa, e aqui em Leiria, que acho que é extremamente importante. Também saudar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente do Instituto Politécnico e os seus vereadores. Em relação se é a única saída, eu acho que não é a única saída, mas também pode ser uma saída, e não é nenhum drama se tiver que ser e se for a saída. Recordo que nós somos 10 milhões de portugueses em Portugal e temos mais 5 milhões espalhados pelo mundo. Portanto, como disse o David, nós temos uma comunidade portuguesa muito rica e que, quando nós estamos com eles e quando nos visitamos, não sentimos que estejam mal ou que sentem, se calhar muitas vezes, saudades da praia, dos pastéis de nata, depois do bacalhau, como disse. Mas é preciso, agora, se calhar, tentar perceber o enquadramento da situação difícil em que nós estamos. Nós tivemos a adesão à União Europeia e, obviamente, aquilo que nos foi vendido e a ideia que nos foi transmitida é que iríamos ter um momento de uma prosperidade e um crescimento verdadeiramente diferente do que de facto se verificou. Nós tivemos níveis de desemprego na ordem dos 7% e agora temos na ordem dos 16%. Quer dizer que haverá pessoas com menos oportunidades e que não terão as oportunidades necessárias para poder ter o seu emprego e para poder ter os seus rendimentos. Felizmente, e nós vamos imaginar e sabemos o que se passa em Leiria, e na nossa região o desemprego está a menos de 11%, comparado com a média do país está a cerca de 16%, para terem uma ideia. E se formos ver a região centro, é a única região do país que está abaixo da média do país. Imaginemos o que será e o drama que poderá ser em muitas das outras regiões. Não irei falar do que é que nos levou aqui, isso daria para fazermos aqui um debate, e não é o tema que tem aqui, mas talvez para nós podermos perceber também há um facto. O facto é que, com este nível de desemprego, não vai ser muito rapidamente que nós vamos baixar para desempregos na ordem dos 6, 7%. Portanto, este drama da falta de emprego e da falta de trabalho vai continuar pelos próximos anos. Esperemos nós com uma redução que já se começou a verificar e que seja sustentada a redução e a geração de maiores oportunidades. Perante isto, obviamente que quem quiser ficar cá, obviamente terá que procurar também as suas oportunidades. Terá que adequar a sua formação, terá que ser proativo na procura e não poderá estar à espera que as oportunidades também lhe cheguem. Isto, às vezes, a sorte de ter um emprego, sorte dá muito trabalho. É preciso conseguir trabalhar. Eu estava a falar com o David teve sucesso, eu ouvi o programa na rádio comercial e com certeza que não desesperou quando uma editora lhe disse que o trabalho, que ele com certeza saiu lá desesperado, afinal este trabalho, a informação que lhe deram é que o trabalho não teria o valor que depois se verificou. E às vezes somos alvo também de algumas avaliações subjetivas. Portanto, vale a pena sempre insistir e sempre conseguir essas oportunidades. Mas estas oportunidades também se podem encontrar lá fora. E depois, como veremos, se calhar oportunidades lá fora nos podem fazer também vir para cá. Eu tenho tido a oportunidade, e nós na Nerlei temos feito um trabalho de contacto com a diáspora portuguesa. E posso lhes dizer, em todos os países do mundo,
temos uma comunidade de luso-descendentes muito bem sucedida e que nos tem representado muito bem. Pessoas que o tipo de imigração nos anos 60 e a qualificação das pessoas era completamente diferente. Temos dessa geração pessoas que se souberam qualificar nesses países, que souberam também dar aos seus filhos novas oportunidades de qualificação, e posso dizer-vos que muitos deles estão e vêm investir em Portugal. Eu vou partilhar só convosco. Eu tive curiosidade em conhecer o Presidente da Câmara de Comércio, Clermont-Ferrand, em França. Afinal, venho a verificar que não é da Câmara de Comércio Clermont-Ferrand, mas é de 5 câmaras de comércio que estão agrupadas em que ele é o Presidente. E eu disse que era de Leiria, ele disse-me assim, sabe, eu também sou de Leiria. Leiria? Sim, sim. Olha, sou de Santa Catarina da Serra. E o senhor Isidoro Fartaria. E depois, eu estava, pois olha, sabe, eu sou da Marinha Grande. Olha, Marinha Grande, eu tenho lá uma empresa. Portanto, para vocês verem a forma como está esta comunidade e, portanto, que, de facto, nós não temos cá oportunidades, mas, se calhar, a saída também não será nenhum drama e pode ser importante. O que, para mim, o que é complicado é porque é que nós temos que sair. Isso e as razões por que temos que sair, isso é que nos deve fazer refletir e, obviamente, com certeza vamos ter a oportunidade aqui para falar daquilo que poderemos fazer para que no futuro as pessoas possam regressar e para que sejamos menos a sair. Obrigada. Alexia Fernandes, o que é que leva um jovem a decidir ficar em Portugal? Eu vou falar mais ou menos daquilo que fui vendo ao longo dos anos, quando estava a estudar. Acho que hoje em dia a tomada de decisão de ir para fora já é uma coisa tão banal, como o David estava há bocado a dizer. Somos todos empurrados. Eu, quando estava a estudar, todas as pessoas à minha volta estavam todos a ir para fora. E quase que era indiscutível ficarmos cá. Faz parte da normalidade. E ainda por cima, como eu era da área criativa, os cortes do Estado foram muito mais fortes na nossa área. Pronto, era indiscutível essa decisão de ficar cá, até porque eu também decidi ir para Paris. Aqui que eu vejo à minha volta dos que ficaram cá, foi que todos arranjaram uma solução. Abriram agências publicitárias, juntaram-se e formaram coletivos de designers, edição de vídeo. E temos muito essa ideia que lá fora é muito fácil, mas aqui que temos vindo a constatar é que já há países como a Suíça ou como a Alemanha que já estão a implementar leis para regular a estadia dos imigrantes lá que não encontram trabalho. Certo. Por isso essa ideia de tudo é mais fácil lá fora, acho que é um bocado idealista. Também acho então que há redes, apesar de tudo aqui, que as pessoas utilizam e que podem funcionar bem para ajudar a inícios de carreira e que isso será mais difícil no estrangeiro? Na área criativa funciona tudo por contactos. Por isso há redes sim, mas é muito complicado em todo lado. Na área criativa é. Na área criativa. E David Fonseca, quais são os prós e contras que acha que são importantes ter em conta quando há a possibilidade de sair? O que é que se mede? Bem, para já mete-se a própria ideia de sair, de abandonar os amigos, a família, tudo isso. Acho que é o mais duro. Eu conheço várias pessoas que saíram do país indefinidamente, sem saber exatamente quando voltam. Eu acho que o mais duro, acima de tudo, é isso. Não tanto a ideia de sair como uma aventura, porque eu acho que isso é uma coisa que pode ser muito positiva, como disse há pouco muito bem. Mas é mais a ideia de sair de uma certa concha, não é? Familiar e dos amigos, que se torna a coisa mais dura. Eu estava a ouvir aqui a Alex e estava a pensar que quando eu fui estudar, quando eu fui para a faculdade, eu fui para as Belas Artes. Eu tive 2 anos nas Belas Artes e depois tive 3 anos em cinema. E os meus pais, apesar de me apoiarem imenso no facto de eu ter decidido aqueles cursos, achavam que eu ia ter um futuro muito incerto, porque eu estava a tirar cursos numa área criativa onde não era taxativo o que é que eu ia fazer a seguir, não era um advogado que alguém me contratava. A ideia dos meus pais, acho que a ideia um bocadinho da geração dos meus pais era que nós todos íamos ter empregos onde alguém nos contratava. O que eles não sabiam é que a grande vantagem de estar em áreas criativas
tem muito a ver com a ideia de que somos nós que criamos o nosso próprio posto de trabalho, desde o início, desde o dia número 1. Portanto, não acho, quando às vezes há estes dramas, que é um drama constante do desemprego, eu sinto sempre que quem tem áreas criativas tem sempre uma forma diferente de olhar para isso e de agir perante isso, porque está sempre na nossa mão, independentemente do que aconteça, está sempre acima de tudo na nossa mão saber o que é que nós queremos fazer e como é que vamos fazer para que isso se possa transformar. Agora, eu acho que todos os que saem da universidade hoje têm esse problema, tal como os criativos também têm. Eu acho que todos os cursos agora têm que ter uma certa autocriação, de perceber o que é que querem fazer e de lutar muito por isso. Eu acho que, voltando a essa pergunta, eu acho que entre ir e ficar, não sei, entre ficar, há sempre aquela coisa muito patriota de ficar no nosso país e de ficar... no outro dia lia alguém muito zangado, dizia que só faz falta quem cá fica. E eu acho que é uma expressão muito zangada, eu não concordo muito com esta expressão, porque acho que é uma expressão muito... que puxa um certo patriotismo, que não faz muito sentido, porque eu acho que toda a gente faz falta. Agora, há pessoas que precisam de sair, e há pessoas que precisam de voltar, e há pessoas que precisam de ficar. Eu acho que são tudo opções. Não acho que tenha que ser um drama, tal como disse muito bem há bocado, ter que sair, ter que tomar essa decisão. A maior parte das pessoas que eu conheço que saíram, a gigantesca parte das pessoas que eu conheço que saíram, vivem muito felizes com o facto de terem saído e de terem procurado outras coisas e terem conseguido outras coisas. É claro que pensam em voltar. Pensam em voltar, não na mesma perspectiva que talvez o imigrante dos anos 70, 80, 60 pensava, que é aquela ideia de sair e construir qualquer coisa para depois ter cá uma casa e voltar e viver cá o resto do tempo. Não é bem aí, por aí é mais tentar estabelecer uma ponte entre aquilo que conseguiu construir lá fora e trazer para Portugal essa ponte e continuar a partir daí. Eu acho que grande parte das pessoas que saem vêm com a perspectiva de voltar, mas de construção, de continuar a construir alguma coisa e de voltar no sentido de morarem junto de novo dos seus e do país de onde são e do país de gostam, da sua língua, etc., mas na perspectiva de continuar a fazer aquilo que começaram noutro sítio qualquer. Portanto, eu não sei, eu acho que há vantagens nas duas coisas. Eu não acho que o mundo tenha que ser visto de uma forma tão linear. Sim. Tínhamos falado há pouco de si enquanto artista e enquanto artista, que prós e contras é que considerou na sua saída profissional? Isto é, respondeu-me do ponto de vista pessoal, não é? Do indivíduo que tem que decidir se fica ou sai. Mas e do ponto de vista de si enquanto empresa ou enquanto artista que tem um produto para vender? Certo. Do meu ponto de também vista, se internacionalizou. Sim, é muito difícil profissionalizar a minha área, porque a minha área tem muita concorrência. Se eu cantasse fado, não é? A concorrência era muito menor, porque eu apenas teria concorrência das pessoas que cantam fado, que são todas portuguesas. Se for para os Estados Unidos cantar fado, a minha concorrência também será a Marisa e o Camané. Enquanto se eu for para a América cantar a música que eu canto, os meus concorrentes são praticamente todos os que a gente ouve na rádio todos os dias, desde a Madonna ao Sting, ou pessoas menos conhecidas, são todos os meus concorrentes. Ora, quando nós tentamos internacionalizar ou sair com uma... Porque, no fundo, é uma empresa, não é? Sair com uma empresa e tentar expandi-la noutros sítios. É o mesmo tipo de aproximação empresarial que qualquer empresa teria. Mas a nossa grande desvantagem em relação aos nossos concorrentes é que a maior parte deles tem um capital muito maior do que o nosso, porque a maior parte deles, a gigantesca parte deles, tem apoio estatal, coisa que nós não temos de todo. Eu fui várias vezes ao South by Southwest, que é um festival no Texas, onde bandas de todo o mundo vão para promover a sua música e, de alguma forma, o sítio de onde vêm, porque lá está, o mundo todo está ali, e eu acho que Portugal, mais 2 ou 3 países, somos os poucos países que estamos lá por autorrecriação e sem qualquer apoio estatal, sem qualquer apoio do que quer que seja. Portanto, é uma empresa que logo à partida parte com um déficit em relação a outras pessoas que são nossas concorrentes. E isto nada tem a ver com a música. A minha música não é melhor nem pior do que as outras, apenas é uma constatação de que é difícil apostar nas mesmas coisas com muito menos recursos. E nesse aspecto a União Europeia não teve qualquer papel nesse desenvolvimento de carreira internacional? Ou de que forma é que acha que a integração europeia condicionou, ajudou ou até pode ter prejudicado
ou prejudica uma carreira internacional nas artes? Prejudicar não prejudica de maneira absolutamente nenhuma, mas também não acrescenta absolutamente nada. No meu caso, não acho que isso acrescenta absolutamente nada, porque os nossos países são muito isolados nesse sentido. Ou seja, eu quando vou... todos os apoios que existem para as artes são todos à escala nacional. França tem para os seus artistas, Espanha tem para os seus artistas, todos eles já viram há muitos anos atrás, há mais de 20 anos que eles viram que a cultura é também uma forma de valorização do próprio país e também de entrada de divisas no próprio país. Nós não somos cegos a isso, completamente somos o que somos e continuamos a ser. Portanto, da Europa não existe nada que possa promover esse diálogo cultural, porque a maior parte dos países já o tem internamente. Portanto, não há razão nenhuma para que a Europa se una num sentido cultural, apesar de haver áreas onde o faz, mas no caso da música de todo não o faz. E isso ainda é uma miragem. Obrigada. A Europa não é uma miragem a nível empresarial. Eu queria lhe perguntar, Jorge Santos, o que é que, na sua opinião, em que medida é que a União Europeia influenciou a evolução dos últimos anos em Portugal e aqui em Leiria, que conhece melhor, e nas empresas que conhece melhor? O que é que mudou desde 86? Eu gostava talvez de integrar um pouco. Nós, quando aderimos à União Europeia, nós tínhamos o nosso rendimento, era cerca de 70% do rendimento da União Europeia. A Irlanda tinha precisamente o mesmo nível de rendimento nessa altura. Com a adesão à Europa, nós, e portanto pelos fundos de coesão, no sentido de haver uma maior coesão em relação aos diferentes países, nós fomos recebendo muitos dinheiros. Houve uma altura que até diziam vamos receber 1.000 milhões de contos, ou não sei quantos milhões de contos por dia. Portanto, isto parecia uma festa, como se fosse a Europa tivesse a dar-nos o dinheiro para nós termos aqui. Eles deram-nos o dinheiro e eu penso que tenho a certeza, nós não soubemos aproveitar. E para terem uma ideia, passados uns anos, a Irlanda, no final de 2007, 2008, tinha um rendimento de 120% da média europeia e nós estávamos na mesma nos 70%. Portanto, não houve este desenvolvimento e esta evolução. Obviamente que a Irlanda depois baixou, mas fica mesmo muito acima daquilo que nós estamos. E nós, em relação a esses fundos, nós aproveitámos para modernizar a nossa economia e para modernizar toda a nossa e o nosso Estado e a nossa estrutura. Portanto, isso, o que é que nos tem provocado? É um país que continuamos, e imaginem, nós temos aqui pessoas, ou seja, nas nossas casas, nós andamos muitos anos a gastar mais do que aquilo que ganhamos. Nós vamos gastando mais do que aquilo que ganhamos, chegamos a um dia que não vamos, alguém nos vai dizer, ficamos a ver ao padeiro, temos a mercearia, um dia o padeiro vai dizer, olha, já não posso fiar mais, não posso dar mais dinheiro. E nós chegámos a um ponto em que isso nos aconteceu. E os fundos que nós tivemos da Europa, nós os aproveitámos para modernizar e para nos prepararmos e para termos uma economia mais competitiva. Isso, obviamente, foi um dos problemas que nós temos no nosso país e que a própria Europa, e depois, e se calhar se formos situar em relação à adesão ao euro, eu lembro-me nos anos 80, 90, quando havia campanhas eleitorais, os nossos ministros os nossos candidatos todos, iam todos aos bairros da Lata, sempre mostrar que é os bairros da Lata, que vamos acabar com os bairros da Lata. Nós, depois da adesão, depois da entrada no euro, se repararmos, acabou isso. Portanto, o euro fez mais pela habitação social do que todas as políticas que foram feitas. As taxas de juros baixaram de uma forma muito grande. Também foi aproveitado porque houve maior especulação. Aquilo dava jeito a todos, porque nós tínhamos os terrenos, ou quem tinha os terrenos vendia mais caro. Era muito fácil nós termos uma casa, aquilo era só chegar ao banco e fazer uma assinatura, e entrámos num período de facilitismo anormalmente grande. Eu, quando comprei o meu apartamento, o banco só emprestava 70% do valor do apartamento. Portanto, o resto, os anos 20, tinha que ser resultado da minha poupança. Eu, quando vendi o meu apartamento, o banco emprestou 120% do valor do apartamento a quem o comprou. Portanto, este facilitismo que nós tivemos depois da adesão do euro, e que tem a ver com a Europa, e porque
a própria Europa permitiu esse facilitismo, está a ser, chegou a um ponto que esgotou e que, portanto, como eu disse, os nossos credores e quem nos emprestou foi dizer basta. Também posso-vos dizer, mesmo depois da adesão ao euro, se nós soubermos, em 1998, o país devia, ou 97, devia zero ao exterior. Não devíamos nada ao exterior. Em 2001, 2002, devíamos 100 mil milhões de euros já ao exterior. E em 2010, 2011, o país devia 500 mil milhões de euros. O nosso produto, que é o PIB, são 160 ou 170 mil milhões de euros. Portanto, nós estávamos na Europa com este facilitismo, fomos consumindo aquilo que os outros iam poupando. Portanto, fomos exagerámos em todo este, não aproveitámos os fundos comunitários, endividámos-nos. Obviamente que agora estamos numa situação muito complicada. Nós e também a própria Europa. Porque houve a crise, e depois a crise do subprime, e a Europa não tinha uma almofada, não tinha uma poupança, não tinha um espaço para poder absorver toda uma crise desta dimensão. Muito concretamente, em termos das associações empresariais, em que medida é que as associações se organizaram para responder aos desafios do mercado único? O que é que foi feito bem feito e o que é que acha que ficou por fazer? Para a competitividade das exatamente. empresas? Eu vou falar pela Nerley, que eu conheço, em realidade que eu conheço na nossa região. Nós sempre tivemos e sempre houve uma preocupação da associação de promover a competitividade das empresas e promover, se calhar, a saída das empresas. Porque uma das possibilidades para termos uma dimensão, eu dou alguns números que às vezes é fácil para as pessoas perceberem. Portugal exportava 35% do PIB. O PIB não é bem as vendas do país, mas equivale à riqueza que o país produz. Um país como a Holanda exporta 80%. Portanto, somos economias pequenas, economias muito abertas, portanto, que temos que exportar mais. Um dos focos tem sido sempre na Nerley e aqui na nossa região, tem sido apoiar as empresas para exportar mais. E nós, desde o início, no projeto Temos Choose Portugal, já apoiámos mais de 500 empresas. Também para verem como é que estão a ser utilizados os fundos públicos e o dinheiro público, porque vindo da União Europeia ou vindo do Estado, é nosso. Mesmo na União Europeia, nós também somos contribuintes. Por cada euro que as empresas receberam na nossa região, gerou 7 euros em termos de volume de negócios, nos apoios que houve, a participação das feiras internacionais e nas missões que foram realizadas. Portanto, um aspecto é tentar criar condições para que haja uma maior interação em termos dos mercados internacionais e para que as empresas possam, de facto, exportar. Porque se nós tivermos empresas que exportem mais, também essas empresas vão comprar mais também em Portugal. Vão comprar mais serviços, vão gerar mais emprego, as pessoas vão ter mais rendimento para poder consumir. E isso é um bom consumo quando é rendimento gerado a partir de riqueza criada. Agora, quando é rendimento gerado a partir de subsídios para ir consumir, isso não é uma forma de consumo que seja sustentável a médio e longo prazo. Vamos então agora abrir para algumas questões do público. Quem é que gostaria de colocar neste momento? É a primeira rodada de questões, depois haverá outra. De alguma pergunta? Eu não estou a ver bem se alguém quer colocar alguma questão. Se não, eu convidava o Hugo a guiar. Acho que agora era uma boa altura para o Hugo fazer uma intervenção. Se achasse oportuno. Porque eu sei que tem uma opinião sobre alguns destes temas que já foram falados e pedia-lhe, o Hugo já trabalhou na Google e agora é um empreendedor social e tem uma associação, Fazer Acontecer, que é uma associação de integração de imigrantes, de que poderá falar então, por favor, um bocadinho, para nos pôr a par. Olá a todos.
Obrigado. Não há perguntas, então há lugar a uma intervenção, é isso? Não, ou colocar alguma questão. Vamos a isso. Eu vou então, se calhar, responder às duas perguntas-chave que foram feitas aí. A primeira era sobre a influência da Europa e a segunda era a principal do debate, se partir é a única saída. Falar aqui um bocadinho na experiência pessoal, de que medida é que a Europa influencia um jovem como eu, porque é de certeza absoluta diferente da forma como influenciou as pessoas mais velhas do que a minha geração. E a sensação que eu tenho é para os jovens, e para mim em específico, é que influenciou de uma forma muito positiva. Na minha vida em particular, porque tirei um curso que foi era reconhecido em toda a Europa. Tive a possibilidade de fazer Erasmus e de viajar e nem sequer perceber o que era passar fronteiras ou ter dificuldade em visitar países, conhecer outras experiências, conhecer outras pessoas. Em terceiro lugar, competir no mercado de trabalho global. Portanto, como o meu currículo é reconhecido em qualquer sítio da Europa, permitiu-me concorrer e ir à procura de trabalho noutros lugares. Portanto, eu sei que há um bocadinho, às vezes, e a conversa comum, o que é que tu achas da Europa e daquilo que a Europa nos trouxe e dizerem-nos, só me lembro da Europa quando vou ali na A8 para Lisboa. Se não fosse a Europa, ia num carro de bois ou ali na estrada do lado. Mas a verdade é que na minha geração eu acho que a sensação da Europa é positiva. E influenciou de certeza absoluta a minha vida, porque foi por causa desta Europa muito que eu tive a oportunidade de ter uma experiência internacional, mas também tive a oportunidade de conhecer outras pessoas no mundo, conhecer problemas sociais e ser sensibilizado para problemas sociais que não respeitam fronteiras e, portanto, são transversais ao mundo inteiro. E, se calhar, foi por isso que depois aqui em Portugal, em conjunto com outras pessoas que estavam sensibilizadas para os mesmos problemas, a criar projetos na área social e tentar fazer alguma coisa ou contribuir para a solução desses problemas. A segunda pergunta, se partir é a única saída, eu fiquei contente porque acho que os nossos convidados têm todas a resposta de não, mas também se preocuparam em dizer que quem decide partir também não é infeliz e, portanto, há muita coisa positiva aí. E eu acho que isso é importante, porque nós pertencemos a um país, mas também temos a sensação de pertença à nossa rua, mas também da Europa e também do mundo. E, portanto, não devemos ter aquele patriotismo cego de ter que ficar em Portugal e resolver estes problemas todos. E, portanto, eu acho que para os jovens, essencialmente, eles devem se preocupar também, não é serem egoístas, mas também preocuparem-se com a vida deles. E se para mim e para a minha vida é melhor eu ir lá para fora porque fui forçado e tenho que encontrar uma oportunidade de trabalho, ou porque quero viajar e não quero estudar ou não quero trabalhar, ou porque quero ir trabalhar e ter outra experiência, independentemente ou não de querer fazer a minha vida aqui para sempre ou não. Portanto, eu acho que os jovens devem se preocupar com o crescimento deles, com o seu bem-estar, com a sua vida, sabendo que também temos de ter uma preocupação de grupo e global e não é sermos egoístas. Não é isso que eu estou aqui a dizer. A minha experiência é, eu fui para a Google, portanto, eu fui convidado a ir para a sede europeia da Google, com um projeto que era muito aliciante para mim, aceitei, e nesta experiência tinha que viajar pelo mundo quase todos os 3 meses e tive a oportunidade de conhecer muitos portugueses. E vi portugueses com muita capacidade a fazerem muitas coisas, como aqui também já foi dito. Às vezes perguntavam-me o que é que eu achava destes portugueses estarem todos lá fora. Para mim não é o fim do mundo que eles estejam lá fora. Se voltar 50%, eu vou ficar muito contente. Eu espero sinceramente que sim. Eu sou um grandíssimo Tuga, portanto, isto também de ficar aqui esclarecido. Eu também acho que ninguém me ganha uma discussão sobre os melhores vinhos ou a melhor gastronomia ou até a inovação na parte da tecnologia empresarial. Mas eu não fico em pânico por ver muita qualidade lá fora, os jovens portugueses com muita qualidade a quererem ir lá para fora. Preocupa-me sim aqueles que são forçados a ir. Agora, eu espero que esses jovens, ou muitos deles, venham, mas se não vierem alguns, eu quero sinceramente é que eles sejam felizes porque eles pertencem a um mundo e a uma Europa também, e podem ter a sua sensação de patriotismo, mas
que sejam felizes e se preocupem com o mundo todo. Obrigada. Muito obrigada, Lugueiana, pela sua intervenção. Não sei se algum de vocês quer reagir. Sim, há uma pergunta excelente aqui, sim senhora. Eu não vejo bem com estas luzes, não estou habituada. Boa tarde a todos. Eu gostava, digamos, há uma questão que se me coloca, olhar para o mapa da Europa e ver como portuguesa, somos, digamos, estamos num país periférico. A minha questão é se, digamos, há duas velocidades de crescimento ou desenvolvimento da Europa, nos países mais periféricos e nos mais centrais. Será que exportar é tão fácil nos países periféricos ou nos países centrais? Será que quem está no centro tem mais facilidade em exportar as relações uns com os outros do que os que estão mais periféricos? Obrigada. Já agora, agradeço a questão. Já agora só queria esclarecer uma coisa. Eu falei sobre a Europa, mas eu acho que a Europa é muito importante para nós e o euro. E nós devemos continuar na Europa e devemos continuar no euro. Devemos é que fazer o nosso trabalho. E devemos fazer o nosso trabalho de casa. Em relação a Portugal, eu posso dizer que se nós formos ver o mapa, nós estamos no centro do mundo. Nós temos a Europa de um lado, temos os Estados Unidos, temos a África. Nós temos uma situação e, portanto, podemos exportar para todo lado. Eu tenho plásticos, tenho mais dificuldade de ir para o lado, mas há muitos produtos que se podem exportar e muitos serviços e a internacionalização. Portanto, nós estamos no centro do mundo e, portanto, é uma posição privilegiada que o nosso país tem. O canal do Panamá vem direitinho a Sines. É o porto mais próximo da Europa, é o nosso porto de Sines. Portanto, nós temos um potencial que temos que explorar. Tem que haver, sim, é uma estratégia nacional, um desígnio nacional. E é isso que não existe. É isso que nós precisamos lutar. Tem que haver um desígnio nacional. E tem que haver, por parte das diferentes forças políticas, há coisas que são indiscutíveis. Todos nós não pomos em causa determinados aspectos em termos desse desígnio. E esse desígnio é que depois pode ser o motor para todo o desenvolvimento. E quando estamos a falar em termos das exportações, a Europa, obviamente, é uma grande oportunidade. E nós temos um grande peso nas exportações e a Europa tem um grande peso. O que se põe, por exemplo, eu já escrevi isso, fala-se muito, por exemplo, a Alemanha tem grandes superávites. Obviamente, que um país rico, uma mesma moeda, com países pobres, como países do Sul, como nós não temos, e aquilo quando há países com grandes níveis de desenvolvimento, quando há moedas diferentes, nós antes tínhamos aquilo começa a gerar pressão, é como uma panela de pressão. E que se temos a mesma moeda, não há forma de escapar a essa pressão. Quando nós tínhamos os escudos, valorizava-se o escudo que era para descomprimir. Baixávamos os rendimentos a todos, já nem dava por ela. Mas ficávamos todos a ganhar menos marcos na altura, mas ficávamos a ganhar menos escudos e até tínhamos grandes aumentos. Mas aquilo medido em marcos, em dólares, baixava sempre. O que é que nós temos que fazer? Nós temos é que ser mais competitivos. E temos que pensar em nós. Nós temos que ser parte da solução e temos que fazer aquilo que nos cabe fazer. E é isso que nós também não temos feito. Portanto, e é essa parte que o país vai ter que fazer. Obviamente, também temos que conseguir seduzir, e vamos ter que fazer, os alemães, para que eles possam também ter mais empresas que investam cá. Mais empresas como a Auto Europa, mais empresas como a Bosch, mais empresas como a Siemens, que nos possam também ajudar a contribuir para baixar esse superávit deles, ajudando-nos a criar riqueza e criando riqueza também para nós. Porque há um grande desconhecimento da Alemanha em relação a Portugal, não é? A nível empresarial, quem cá está gosta, mas... Eu vou partilhar convosco, e nós, na Nerley, na nossa região, estamos a fazer um dossiê para captação de investimento, e talvez aquilo que nos fez clique na Nerley para promovermos esse estudo, nós tivemos numa apresentação da Câmara de Comércio Luso-Alemã, que encomendou um estudo para perceber qual era o grau de satisfação dos empresários alemães que tinham investido em Portugal e que estavam cá, e aqueles que nunca tinham investido em Portugal, qual era a propensão deles para poder colocar Portugal na rota dos seus investimentos. E o resultado disto é espantoso. Os alemães que estão cá, eu gostava de dizer Volkswagen, a Siemens, a Bosch, empresas mais pequenas que eu tive também, estão cá, estão satisfeitos, estão a investir cá em Portugal
tem equipas de gestão portuguesas, portanto, a equipa de gestão, são, desde o diretor-geral, toda a gente, são portugueses e estão cá. Os outros que não conhecem o nosso país e que não estiveram cá, Portugal não está no plano deles para investir. Posso partilhar que no dia 12 de março éramos para ter aqui uma missão de empresários alemães em Portugal e que vinham cá a Leiria, e não houve empresários suficientes e tiveram que anular a missão. Portanto, o nosso país não está a conseguir, de certa forma, atrair. Eu estive em França, e agora temos que ver também algumas das razões. Eu estava em França a vender aqui a nossa região, a uma associação de construção, em que estava uma senhora portuguesa, que era lá, até açoriana, mas era uma senhora portuguesa, que estava lá. Eu comecei-lhe a falar do nosso país, e ela vira-se para mim, isso não é nada disso, o país não é nada disso. Aquilo que eu ouço na RTPI não é isso. O país é diferente daquilo que está a vender. Portanto, o francês, eu estava a tentar vender a credibilidade e a notoriedade que nós temos no nosso país e aquilo que nós temos bom. Mas as informações e aquilo que é transmitido, eu falo da RTPI, que ela disse-me claramente, não é essa a imagem que está a ser transmitida de Portugal, daquilo que é positivo, daquilo que é bom em Portugal. E é isso que nós temos que vender, não é aquilo que é menos bom. Mais uma pergunta? Muito boa tarde, antes de mais, e obrigado pela presença e pelo que estão a comentar. Há um paralelismo muito interessante, e quando se fala da Europa e da projeção de Portugal, eu atrever-me a fazer um paralelismo entre Lisboa está para a Europa como Leiria está para Portugal. Há aqui várias razões. Uma delas, e quando se falava nos circuitos artísticos, por exemplo, é muito simples haverem programas de apoio europeus, mas eles vão aproveitar um artista belga que facilmente, numa hora, está na Alemanha ou está na Itália, pode fazer digressões. Nós, para avançarmos daqui com uma digressão, temos que correr Espanha e França, que têm mercados tão específicos, para depois poder chegar lá mais acima ao norte e conseguir vender. Isto numa área artística. Numa área onde eu também trabalho, que é muito mais simples e que é muito mais notória, que é dos moldes, é mais simples nós chegarmos e fomos ao longo do tempo sedimentando uma posição, e confesso que me dá extremo prazer chegar a uma exposição internacional como a Euromolde, e quando dizemos que são portugueses, toda a gente tem um respeito enorme porque nós estamos no top 5 mundial de produção de moldes. A produção de moldes existe em duas áreas, em Leiria e em Oliveira das Meias, mas se chegarmos a Lisboa e falarmos em moldes, ninguém quer saber o que é, não importa. Essa necessidade de promoção, muitas vezes, que eu acho que se aplica de sobremaneira ao país, porque eu não sou patriota por ser patriota ou regionalista por ser regionalista. Eu acredito que há coisas boas e há coisas menos boas. E nós temos coisas muito boas, tanto em Portugal como em Leiria. O que custa muito, e tem custado muito, não tem havido a tal estratégia, pegando um bocado na questão, nós já temos o déficit de estarmos longe do centro europeu, quanto mais o déficit de não termos tido nunca uma estratégia de promoção, tanto da nossa indústria como da nossa cultura. E como estou um bocadinho dividido entre as duas áreas, porque tento ganhar numa para gastar noutra, acho que continuo a acreditar que a cultura faz muito mais pela região ou pelo país do que propriamente a indústria. E dando um exemplo muito pequeno, há cerca de 2 anos, e durante 2 ou 3 anos esteve aqui a viver em Leiria, uma cantautora norte-americana, a Erica Butner, que por acaso veio cá uma digressão em Portugal e se apaixonou por um rapaz em Coimbra e acabaram por viver em Leiria. E quando lhe mostrávamos as músicas de Portugal, quando ela ouviu o David Fonseca, a Sol, neste caso, ela disse: este gajo pode ser uma super estrela em qualquer parte do mundo, como é que não sai daqui? Isto aplica-se, não é por ele estar aqui, há inúmeros exemplos disso, porque qualquer pessoa do estrangeiro, se nós mostrarmos Carlos Paredes é um nome que toca a qualquer pessoa do mundo. Como é que não é um nome tão conhecido e tão editado em todo o lado? A cultura faz muito mais do que a própria indústria. Se na indústria temos dado passos certeiros, mas segmentados, no caso dos moldes, no caso do calçado, há alguma coisa no caso das novas tecnologias, verdade seja dita, nós nunca nos soubemos vender. E, verdade seja dita, quem vem a Portugal e nos conhece, seja pela cultura, seja pela indústria, volta cá 1 ou 2 anos depois com a família passar férias.
porque gosta disto. A questão do sair, muitas vezes é uma inevitabilidade, mas muito mais do que pensarmos na saída, a questão passa muito mais por pensarmos o que é que podemos fazer para potenciar aquilo que fazemos aqui. E acho que a Europa nisso pode ser um excelente apoio, porque não há fronteiras, porque estamos muito mais próximos, mas também pode ser uma desvantagem se não nos soubermos promover bem, porque outros do centro da Europa o vão saber fazer. Muito obrigada. Antes de passarmos a mais uma pergunta, mas se calhar, por favor, então vamos juntar estas duas perguntas e depois dava-vos a palavra. Boa tarde, eu queria fazer uma pergunta, que eu tenho estado aqui a ouvir que estamos sempre a falar dos portugueses a unirem-se para serem mais fortes lá fora, quer seja a Europa, quer seja o mundo. E estava aqui a pensar que, por exemplo, no caso da música, nós hoje também já vemos cantores portugueses que se juntam com cantores estrangeiros, como uma forma, dentro de uma mesma área, de se associar e de fazer parte de um mundo maior e não serem santos os portugueses contra os que estão lá fora. E perguntava, nomeadamente ao David ou ao Jorge, se também é essa perspectiva, no caso da empresarial, em vez de se juntarem os portugueses para se fazerem mais fortes, ou no caso de Leiria, para se fazer mais forte lá fora, se dentro de uma área se podem criar forças, juntando pessoas de Portugal com pessoas da Europa, que se podem tornar maiores dentro da sua área de especialidade, e não tanto nações contra outras nações. Muito obrigada. Sim, no caso da música isso é notório, não é? Porque é tão difícil uma pessoa impor-se noutro país que, por norma, associarmos a fenómenos locais é uma mais-valia. Eu, há 2 anos, no último disco que lancei a solo, eu fiz um dueto com uma artista nova brasileira chamada Malu Magalhães, que na altura ela vinha tocar ao Rock in Rio e nós começámos a conversar e eu gostei muito da música dela, ela gostou muito da minha música e acabámos por fazer um dueto num disco que depois saiu no Brasil, que também teve um certo impacto lá, também lá está por ter uma certa ajuda de um fenómeno que já era local por lá. Mas não resolve tudo, ou seja, a ideia também às vezes que às vezes é uma ideia muito sonhadora, não é? Que nós vamos fazer uma coisa com alguém que já está estabelecido e depois isso é o suficiente para... Nem sempre, eu acho que a maior parte das vezes julga-se que as coisas sucedem, que têm um sucesso grande, seja em qualquer área for, por uma questão, lá está, por uma questão de sorte, porque isto é uma visão muito do português, não é? Eu lembro-me que havia amigos meus que tentavam ter negócios e que davam-me sempre a história do tipo que inventou os plásticos que rodeavam os atacadores, que esse tipo está rico, etc. Eu achava que essa história era absurda, porque ninguém faz nenhum negócio, ninguém, com a melhor ideia do mundo, nem com as melhores hipóteses do mundo, se não estiver disposto a percorrer um longo caminho para que ele aconteça. E isso só não chega. De facto, é um bom dado, é uma coisa que pode se tornar mais interessante, mas que apenas torna o desafio maior, não soluciona, ou seja, não acho que apenas a junção de uma coisa solucione de uma forma milagrosa qualquer caminho empresarial que se tenha lá fora. Agora, que pode ajudar a abrir uma porta ou outra, é verdade, mas é um caminho sempre muito extenso a fazer. E para falar um bocadinho ali do Hugo, certo? Eu não vejo aqui o Hugo Ferreira, que está, o Ferreira, eu disse bem, pois, que está à frente da Omnicord Records aqui em Leiria, que é uma editora de Leiria com bandas leirienses e que tem feito imenso aqui pela música local. E essa ideia do país não exportar cultura, isso, como eu disse há pouco, é uma história que já vem de longe, não é? Infelizmente, que o nosso país nunca viu a cultura como Espanha viu o flamenco, como outros países viram algum fenómeno local que pudessem trazer para o país inteiro e dessa forma atraírem atenção para o seu país. Isso nós nunca tivemos. Eu acho que nem com a Amália tivemos, que foi provavelmente o nosso maior ícone de sempre musical de todos os tempos. Eu acho que nem com a Amália, até com a Amália nós falhámos. A Amália nós devíamos dizer a Amália em qualquer parte do mundo e toda a gente devia saber quem ela era. Mas, no entanto, toda a gente sabe, se uma pessoa disser samba, toda a gente sabe que é do Brasil. E nós nunca sabemos fazer isso, nunca soubemos, e temos políticas culturais, ano após ano, mandato após mandato, que nunca veem isso de uma forma
positiva para mudar o nosso país. Aliás, se houve coisa que a Troika nos trouxe, foi, como a Alice disse muito bem, um corte a nível cultural logo extremo, quer dizer, a primeira coisa que nós tivemos que cortar foi imediatamente na cultura. E às vezes acha-se que a cultura de um país é sempre é como se fosse a parte de lado depois de tudo estar resolvido. Eu não vou dizer que a cultura resolve os problemas do nosso país, não vou dizer que é a cultura que vai subir, é ela exclusivamente que vai baixar o desemprego em Portugal, que vai fazer isso, não é. Mas um país sem identidade, um país sem uma costela claramente sonhadora e que possa apontar para um sítio, porque no fundo eu acho que é onde a cultura e a criatividade moram, é um bocadinho no futuro sempre. São sempre os criativos os primeiros a ter uma ideia, nem que seja abstrata, de um certo futuro, uma forma de olhar o mundo completamente diferente. Se um país não apoia isso e não tem uma visão mais... uma visão de trás, não é? De dar 2 passos atrás e perceber o que é que isso pode fazer pelo país, nós efetivamente seremos sempre um bocadinho mais pobres. E nós seremos sempre pobres nesse sentido enquanto não olharmos para a cultura de uma maneira mais atenta. Por isso é que nós, se há uma razão pela qual nós temos muitos aspectos, não queria dizer terceiro-mundistas, porque não acho que seja tão extremo, mas de certa forma nós temos ainda muitos aspectos que nós estamos muito, muito longe da tal Europa que quis que nós fôssemos um país também da Europa durante tanto tempo. Nós nunca soubemos aproveitar isso. Nós entramos na Europa com todo esse dinheiro que apareceu em 1998, com toda essa, 97, 98, com todo esse êxtase que se vivia em Portugal, mas, um bocadinho como a Irlanda, não soubemos agarrar essa oportunidade e trazer alguma coisa de global para esse diálogo cultural. Do meu ponto de vista, é assim que eu vejo as coisas. Obrigada. Alexia, concorda também com aquela observação de que Lisboa está para a Europa como Leiria está para Portugal, uma vez que é leiriense e já viveu em França? Sentiu isso? Identificou-se com essa frase? Eu não sei, eu estou um bocado dividida. Eu estou aqui a Leiria, mas sei que é uma plataforma artística. Tenho consciência disso e sei que a minha mudança da minha startup para Lisboa poderia ser benéfica, no sentido em que tudo é uma questão de sorte para termos sucesso, mas é sobretudo estar no lugar certo e na altura certa. E tenho plena consciência que para locais atingir aquele sucesso vamos ter que estar o mais próximo possível dos artistas e sobretudo das parcerias que eu quero fazer com as escolas artísticas. Por isso, eu agora estou em Leiria, estamos no desenvolvimento da plataforma, mas tenho plena consciência que o nosso contexto, que está à volta, também é isso que vai estimular a própria plataforma e vai-lhe dar o sucesso que ela precisa. Quer responder também a... Já agora, há aqui uma questão. Eu penso que nós temos de trabalhar, seja em rede, nós cá, e para isso as associações, sejam associações transversais, como o caso da Nerlei, como as associações setoriais, como, e também as associações locais, depende do contexto em que as empresas estão. É fundamental trabalhar de uma forma associada e criar sinergia, mesmo com os concorrentes. Na minha empresa tenho concorrentes com os quais nós cooperamos. Concorrentes aqui, que temos o mesmo principal cliente, temos o mesmo cliente, e até mas também podemos e devemos fazer até interregional, e regiões de Portugal, se calhar com regiões de outros países, com associações. E isso nós estamos também a tentar desenvolver essa rede de relações. Porque muitas vezes os nossos concorrentes não estão aqui na Europa. Os concorrentes, se calhar, vêm da Ásia e vêm de outras paragens. E com outras armas e com condições competitivas que não são exatamente iguais às nossas. O setor de cerâmica conseguiu provar que havia dumping em relação aos produtos que vinham da Ásia para a Europa. E foi o setor de cerâmica português. Ora seja feita, foi o setor de cerâmica e que todos os fabricantes europeus vieram a beneficiar disso, porque os produtos importados da China foram taxados, porque eles lá não tinham. E o dumping é não haver as mesmas condições sociais, as mesmas condições de desenvolvimento que são dadas, nem as mesmas exigências que têm as empresas que trabalham aqui em Portugal. E isto resultou de um trabalho que foi feito, resultando de redes de cooperação. Acho que isso é fundamental. Nós também, em termos regionais, é importante, e há uma coisa que
que eu acho que os municípios vão ter que aproveitar, e os municípios, não é os municípios, as empresas, que é as minações. As minações, muitas vezes, são grandes oportunidades para criar ligações entre cidades e regiões de outros países. David, ia-lhe colocar esta questão. Em 2004 fez parte dos Humanos e deram voz a temas inéditos de António Variações. Será que, então, só estamos bem onde não estamos? O António punha isso muito bem, não é? O António sempre teve nas suas letras muito simplistas, mas de uma forma muito portuguesa de ser. E esta inconstância... Vivia entre Braga e Nova Iorque, não é? Sim, digamos, a frase que o definia bem. Não sei se exatamente se era verdade ou se era apenas uma frase, mas eu acho que essa inconstância que nós sentimos aqui em Portugal, que é muito a nossa maneira de ser, esta forma de estarmos sempre contra o que está estabelecido para nós, não é? Nós somos um país que carrega sempre uma ladainha, nem que seja um fado, o que seja, e eu acho que é muito difícil combater essa forma de ser. Eu acho que o António diz muito bem isso, de facto, temos esta forma de expulsar a nossa insatisfação sempre com uma certa agrura, uma certa ideia negativa do mundo. Eu não acho que nós só estejamos bem onde não estamos, de todo. Eu acho muito pelo contrário, quando nós estamos aqui no nosso país e quando vemos o país que temos, eu acho que nós, volto a dizer, nós temos um país maravilhoso, não é o nosso país que é a fonte do problema. Às vezes são muitas pessoas, há uma certa forma como alguns governos olham para as pessoas, a forma injusta como tratam os números, como assumem o povo português com uma certa tecnocracia que é muito dura, que é uma coisa que me assusta muito, essa forma de olhar o mundo tão fechada e tão isolada. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, eu acho, para ser muito simplista também como o António, a última vez que mergulhei no mar foi o ano passado, em finais de outubro. E isso não custou nada, quer dizer, não foi uma coisa que tenha a ver com o mal do nosso país, nem nada. Isso foi uma coisa que me fez um bem extremo e que eu não me esqueci, que eu estou a falar nisso, nós estamos em abril e ainda estou a falar nisso. Eu falo nisso todos os meses, que a última vez que tomei banho no mar foi algures, em finais de outubro, quer dizer, estava há 2 meses no Natal e eu estava algures dentro do mar. Essa ideia de que nós olhamos para sempre para Portugal de uma forma negativa tem muito a ver com a pressão extremamente dura que a nossa própria cultura tem sobre nós próprios. É assim que nós nos vemos, é assim que fomos habituados durante anos e anos a ver-nos, e é sempre um fado terrível. Eu lembro-me quando em 98 nós estávamos nos píncaros do êxtase social e económico, toda a gente dizia mal na mesma do nosso país. Nós agora dizemos que não, na altura é que era bom. Não, na altura nós também éramos terríveis a falarmos de nós próprios e estávamos sempre a dizer mal de tudo. Eu lembro-me que em 98, por exemplo, quando os Silence Force explodiram em grande, não julguem que a maior parte dos mídias e da opinião dizia coisas boas sobre nós. Era porque é que nós, uma banda portuguesa, estava a cantar em inglês e levávamos na cabeça todas as semanas de todos os mídias, todas as pessoas, como levámos das editoras, como levámos toda a gente, viam sempre a nossa banda de uma forma negativa e abordavam-nos sempre de uma forma negativa. Porque é que vocês não cantam em português? Não era porque é que vocês têm sucesso a cantar em inglês, era porque é que vocês não cantam em português. Porque a melhor coisa a fazer era fazer aquilo que vocês não estão a fazer. E quando finalmente acabámos, oh que pena que acabaram, porque era uma banda incrível, que cantava em inglês. E quando uma pessoa começa uma carreira a solo, oh que pena, estava tão bem na banda. E quando tem um sucesso com a banda, diz, este sucesso é bom, mas o que era bom era aquilo que já estava atrás. Nós temos uma forma sempre estupidamente negativa de existir. É a nossa maneira de ser, quer dizer. Nós temos que combater isso de uma forma dura. Eu combato isso pessoalmente, de uma forma dura todos os dias e tento que as perguntas que me fazem de forma negativa, a maior parte das vezes, não seja respondida também de forma negativa, porque é a vontade que dá de reagir a estas coisas também é ser essa. Mas eu não acho que seja essa o nosso futuro, nem acho que... E por isso é que lá está, mais uma vez, quando se fala de imigração, quando se fala deste tema, será que partir é a única saída?
nós temos sempre esta maneira dura de olhar de novo para tudo isto. Porque é uma desgraça, porque lá, olha a coisa que nos aconteceu, tive que ir para Londres trabalhar. Quer dizer, eu conheço uma pessoa, eu tenho um dos meus amigos mais próximos, pessoais que trabalham em Londres há 10 anos, é felicíssimo por trabalhar em Londres, adora a vida dele lá, casou-se com uma inglesa, passa muito tempo em Portugal, diz que tem imensas saudades de Portugal, claro, sempre que cá vem, tornou-se um inglês, visita Portugal em dezembro e vem de manga curta, mas é uma pessoa que viveu feliz com essa opção, que não foi bem uma opção, que foi uma coisa que lhe calhou na vida. E eu acho que às vezes, eu digo isto muitas vezes, eu acho que há coisas na nossa vida que nós escolhemos e há muitas que vêm ter connosco. Não somos nós que escolhemos, elas vêm ter connosco e nós temos que reagir a elas. Eu nunca quis ser músico na minha vida, eu achei que eu ia ser fotógrafo toda a minha vida, achei que era esse o meu chamamento. E, no entanto, a música cruzou-se na minha vida e eu achei que era uma coisa que eu gostava muito de fazer também e que se cruzou e eu tive que a seguir. Se me tivesse cruzado comigo uma oportunidade de eu ir trabalhar para a Austrália, sequer não estava aqui a falar com vocês e tinha ido para a Austrália. Eu não tinha pensado muito nesta forma negativa do lá terei que ir para a Austrália, que chatice, que isto é, a minha vida é uma chatice. Eu acho que esta forma é essencialmente aquilo que nós, como portugueses, temos que lutar contra. É isso que, para mim, é o nosso pior inimigo, é a nossa própria agrura, o nosso próprio fado e a nossa forma sistematicamente dura de olharmos para nós próprios e dizermos nós não somos capazes. Porque, no fundo, o que está por baixo desse discurso é esta coisa de nós não somos capazes. E eu acho que nós somos capazes de fazer o que nós quisermos se tivermos essa predisposição a vencer e a perder, essencialmente a perder também, porque é uma coisa que as pessoas não estão preparadas na vida, é para perder. Porque hoje em dia toda a gente acha que o sucesso é aquilo que é garantidíssimo a partir do momento em que uma pessoa põe os pés na faculdade. E não é verdade. Eu acho que, acima de tudo, o que está garantido na nossa vida é que nós vamos perder imensas vezes, vamos perder imensas batalhas contra pessoais, profissionais, vamos perder muitas coisas. Mas, no meio de tudo isso, aquilo que se ganha e aquilo que se leva é uma coisa muito maior do que se olhar para essa vida sistematicamente como uma agrura, como se a cada perda nós achássemos, pronto, com esta perda eu não tenho hipótese nenhuma, de facto a minha vida vai ser sempre este inferno a que o fado português me acabou por empurrar e não tinha outra forma, eu nasci nisto e é isto que eu vou ser. Eu recuso-me a pensar dessa forma e eu acho que esta pergunta, partir é a única saída, não é, mas também não é nenhum problema. É isso, basicamente, o que eu quero dizer. Muito obrigada. Alexia, pegando aqui um pouco naquilo que foi dito da questão de Portugal ser periférico e de Portugal e de talvez ser mais fácil exportar quando se está no centro da Europa, no seu caso, que voltou para Leiria e tem uma startup desenvolvida online, acha que é possível trabalhar de Leiria para o mundo? Eu acho que é possível e já está mais comprovado. Conheço uma empresa, fazem vídeos digitais, têm investidores que são dos Estados Unidos e que vendem simplesmente os vídeos para Hollywood. Aqui em Leiria? Para os caminhos de Pombal. Por isso está mais comprovado. Eu acho que Leiria não é nenhum impedimento. Aqui o que temos que fazer é desenvolver a melhor plataforma possível, o melhor produto possível e o resto segue. Pois é uma questão de luta, que temos uma cultura de investidores também que é completamente diferente com a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos investem muito mais em projetos com alto risco, cá não. Mas não é o problema. Estar em Leiria ou qualquer parte do mundo. E acha que tem vantagens estar em Leiria? Para além de não ser um tem vantagens Sim. com as características do meu projeto? Sim. Não sei. Para se relacionar com o mundo? Não sei. Ainda não sabe? Não. Com as características do meu projeto, não acredito que Leiria seja uma vantagem. É uma plataforma artística e acredito que estando numa cidade mais culturalmente forte, com mais eventos e escolas e artistas, sobretudo à volta, poderia ser uma mais-valia. Por isso é que há bocado falei de Lisboa e por isso é que acho que também poderia ser uma mais-valia, por exemplo, exportar-me, por exemplo, a Berlim, que é uma cidade onde existem muitos artistas independentes,
A minha plataforma é uma plataforma que está sobretudo focada em artistas que estão a começar, que não têm ainda muitos conhecimentos, contactos na área. E neste caso eu vou onde o Lookout tiver que ir, mais do que estar aqui em Leiria. Se bem que eu gosto muito de Leiria, mas é ir atrás do projeto. Jorge Santos, das empresas e das pessoas que conhece, como é que distingue entre aqueles que querem partir e os que preferem ficar? E se nos pudesse falar um bocadinho da responsabilidade social que, no seu entender, as empresas têm que ter em relação a estes dois grupos. Isto é um pouco, vamos separar talvez o que é as empresas e os indivíduos. Em termos das empresas, cada vez mais, e depende dos setores, mas cada vez mais, nós temos que partir e temos que procurar mercados no exterior. O mercado português é muito pequeno e nós temos muitas vantagens em partir. Partir no sentido, não é mudar, deslocalizar as empresas, que é uma coisa, tentar pegar nas malas, ir vender para lá e muitas vezes temos que ir produzir também no local onde há o consumo. Se nós conseguimos fazer isso, e se conseguimos, como já fazem muitas boas empresas também, deixar cá em Portugal o desenvolvimento e conseguir também deixar cá o que gera mais valor, nós estamos a gerar riqueza em Portugal e estamos a ir aos mercados que de outra forma não conseguiríamos ir com a produção cá. Portanto, se nós tivermos mais empresas a fazer, a investir e a exportar, obviamente nós vamos criar mais empregos, vamos criar mais oportunidades das pessoas ficarem. Isto vai gerar indiretamente, olha, mais receitas fiscais, vai gerar menos subsídios de desemprego, vai-se dar um contributo importante para aquilo que nós precisamos para o equilíbrio das nossas contas e para o equilíbrio de Portugal. Portanto, obviamente que cada vez mais há um grande incentivo às exportações. Para terem uma ideia, e estou aqui pessoas que não estão ligadas, por cada 100 euros importados, em 2009, Leiria exportava 120 euros. No final de 2013, por cada 100 euros de importação, Leiria já exportava 150 euros. Portanto, houve um crescimento importante do tecido empresarial, temos vindo a crescer em todas as áreas. Não estamos satisfeitos, acho que temos que crescer muito mais, temos que trabalhar muito mais. Mas é esse crescimento que vai gerar essas oportunidades. Obviamente dizem, mas é só para as empresas exportadoras? Não, porque essa atividade, essa dinâmica vai gerar toda a abertura do mercado interno e também as substituições de importações, como eu falei. Portanto, se falamos de empresas, temos que ir lá para fora, temos que ter uma vocação global. Aliás, Leiria, e falaram ali da indústria de moldes, mas temos outras indústrias, nós temos uma vocação global. Obviamente, a indústria de moldes, porque os custos de transporte não é o maior fator no tipo de moldes. Podem vender moldes na Nova Zelândia, portanto, que é mais difícil noutros produtos. Mas posso dizer que já se vendem telhas feitas na região de Leiria, na Coreia do Sul. Não sei se é por serem mais resistentes, por causa dos ataques da Coreia do Norte, mas já se vendem e vendemos telhas de empresas da região para a Coreia do Sul, que era inimaginável que as empresas... Agora também temos que saber, aqui há uns anos havia 27 empresas a fazer telhas e agora só há 5. Portanto, obviamente que falta este mercado, mas essa procura de sair do mercado. Em relação às pessoas, isto tem um bocado a ver com uma série de circunstâncias que tem. Há pessoas que têm raízes muito fortes aqui, às vezes até familiares, e às vezes até obrigações, têm muita dificuldade em sair. Há pessoas, talvez pelas condições de vida e pelas circunstâncias a que chegaram, se calhar a saída é a única forma. Eu vou contar-vos a história de uma pessoa que saiu aqui há 40 anos, portanto, uma pessoa que não tinha a 4ª classe, que é aqui de uma aldeia junto à minha, eu sou da Amieira, portanto, ela é Casal Novo, ali junto e saiu daqui, não tinha a 4ª classe, demorou 3 dias a chegar à França. Ele depois passado vinha cá de férias e já trazia uma bela banhola, aqueles carros grandes. E a gente vinha ao Manela, Manela. Uma pessoa com
pronto, bem-sucedida na vida. Que sair daqui. E eu, aqui há 3 anos, estive com ele lá e coincidiu e disse, olha, pá, eu vou a Toulouse. É pá, vais a Toulouse, tens que ir lá à minha casa, tens que me visitar. Eu fui lá e ele foi-me contar a história dele. Ele chegou à França, foi trabalhar para uma empresa que fazia aquela pedra para as campas, portanto, para produtos funerários, que fazia esses produtos. E ele foi mostrar, olha, quando eu vim para aqui, vim trabalhar para aqui, trabalhava aqui há uns anos, a senhora veio ter comigo e disse-me assim, olha, Manel, passado, este negócio está mal, portanto vou ter que te despedir. E eu, até o que é que tu fizeste? Eu comprei o negócio. Passado uns anos veio o senhorio dizer-me assim, olha, Manel, sabes, isto eu queria alugar, queria vender aqui o armazém, queria fazer outra coisa. E eu disse, até o que é que tu fizeste? Olha, eu comprei-lhe o armazém. Fui ao banco, emprestaram-me 1 milhão de francos. Também se ele tem pedido 1,5 milhão, pagava na mesma, desde que o banco me emprestasse. E paguei aquilo tudo. Eu disse, mas já não tenho isto, já vendi isto tudo. Então o que é que tu tens? Um negócio agora tenho mesmo à frente do cemitério. Entro ao cemitério, da parte esquerda do cemitério, tem lá uma loja a vender todos esses artigos fúnebres e tem um bobcat para abrir as campas. Não é a sacho, lá aqueles coisas para abrir as campas. E diz assim, olha aqui, estás a ver, isto eram 8 concorrentes. Agora somos só 2. Eu e o meu vizinho comprámos os outros todos. Isto é assim. Isto é preciso ver. Ele saiu daqui completamente desesperado. Não tinha nada a perder. Será uma situação perfeitamente dramática. E chegou lá e conseguiu ser uma pessoa de sucesso e conseguiu aproveitar todas as oportunidades. O que é que ele faz agora? Agora, vem para cá investir. Tem lá a empresa, são os filhos que estão a dirigir a empresa. Vem viver de rendimentos, fez uma casa cá e vai estar cá e regressou ao nosso país. Acho que isto é um exemplo, a um nível, podemos encontrar N exemplos destes, dos que vêm, dos que não ficam, em que, de facto, uma situação dramática, se calhar transformou-se numa oportunidade de vida, que se ele se tem ficado cá sempre na zona de conforto, se calhar não teria isso. Eu, a propósito, quem não conhecer o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, eu sugeria que lesse. Talvez seja uma lição de vida e para mim é bastante inspirador nestas situações. Ainda em relação à questão da responsabilidade social, nós já ouvimos aqui bastante falar da importância da cultura e eu sou das pessoas que concordam, obviamente, que a cultura é absolutamente essencial para a identidade do nosso país, mas também para a construção de uma imagem que, porventura, falta a Portugal. Eu uma vez tive uma conversa com uma pessoa da Embaixada Alemã, em que ele dizia que ele tentava fazer a ponte entre empresários alemães para virem cá e para verem como Portugal tinha muita qualidade, porque ele dizia, há um problema de imagem, Portugal não tem imagem, não é uma imagem negativa, bom, e isso agora se calhar já se pode discutir desde a questão do empréstimo da Troika, mas o que havia era uma ausência de imagem. E isso tem muito que ver com cultura, porventura, e com a maneira como Portugal se consegue projetar. Em que medida é que as empresas, aqui, por exemplo, em Leiria, fazem pontes, constroem pontes com as entidades culturais? Em que medida é que as empresas acham que é uma necessidade de trabalhar com as pessoas que lidam com cultura para criar essa imagem? Ou isso é algo que ainda está um bocadinho fora dos planos das empresas neste momento? Eu penso que não está fora, mas posso ser franco, está aquém do que aquilo que seria desejável. Mas posso dizer que estamos a avançar, e estamos, por exemplo, a Nerley fez um protocolo de cooperação com o Orfeão de Leiria, por exemplo. E porque pensamos que é uma forma, e acho que devemos promover e cruzar até em termos das próprias atividades. Portanto, penso que há um trabalho longo a fazer em termos de responsabilidade social, em termos de interligar as questões culturais. E quando estamos a falar de cultura, eu estava a ouvir o David a falar, é um empresário que está a falar. Ele está a falar de mercado. Ele está a falar, não está a falar da atividade como subsidiada. Ele está a assumir os riscos. Portanto, e isso acho que é fantástico. Portanto, acho que é esse o espírito que deve... E quando ele está a cantar em inglês, ele com certeza tem um objetivo também em termos de mercado.
tem sempre o sonho, se calhar, entrar noutros mercados, além do mercado português. E isto também temos que ser práticos quando estamos a falar nestas questões. Obviamente, é uma cultura, é a nossa identidade. Mas o inglês não foge fora da nossa identidade, não é português, mas não foge fora da nossa identidade. E vamos ver, Moët Chandon vai fazer champanhe para o mercado chinês na China. Não tem nada a ver com o champanhe que vai ser vendido na Europa. É doce, porque os chineses gostam de champanhe doce. Não é o mesmo champanhe, tem a mesma marca. Portanto, tem que haver essa capacidade também de conseguirmos adaptar. Nós falamos todos do Mateus Rosé. E quando estamos a falar, Mateus Rosé, ninguém bebe cá Mateus Rosé. Até é quase uma vergonha a gente ter Mateus Rosé. Mas o que é facto, vende para 100 países. É o vinho que mais vende, é quem mais exporta, é quem mais divisa gera em termos do mercado dos vinhos. Portanto, não é os outros não são maus, são vinhos de nicho, obviamente, e nós temos que os entender como tal. Agora, temos que ver como é que podemos trabalhar em termos globais. Portanto, a questão da responsabilidade social, ainda voltando a isso, na questão cultural, obviamente que há muito trabalho a fazer. E isso aí podemos ligar. Agora, eu queria só falar um pouco, há pouco chamou também, em relação às empresas também, para poder ter uma responsabilidade social para evitar que as pessoas possam sair. A região de Leiria, nós temos um tecido maioritário, como disse, de pequenas e médias empresas. Muitas delas empresas familiares, empresas de pequena dimensão. É muito mais difícil, posso-vos dizer, que também a taxa de desemprego da nossa região é mais baixa. É muito mais difícil numa empresa familiar despedir-se alguém do que uma multinacional em que se pega na folha de Excel aquilo que faz per capita, as vendas per capita ou a produção per capita, e, portanto, aquilo para ajustar, tira-se o número de pessoas que é para ajustar esse valor per capita e bem uma instrução de não sabemos de onde e as coisas vão sair. Numa pequena e média empresa isto não funciona. Funcionam inclusivamente, eu sei de empresas que até em questões de endividamento e de sobreendividamento de determinadas pessoas, que muitas vezes podem gerar situações de desespero, que houve o apoio às pessoas para poderem até solver no banco, ajudá-las a negociar e foram ajudadas para não perderem o spread, porque depois podiam pagar a dívida e ficavam com o spread tão elevado que era uma renda que as pessoas não poderiam pagar a mensalidade. Se calhar estes pequenos detalhes, dei um exemplo, como há empresas que apoiam, por exemplo, o facto de, quando os filhos estão a estudar no ensino superior, num momento difícil, possam apoiar também as famílias. É uma forma de ajudar as empresas, a ajudar as pessoas a terem mais oportunidades, a família ter mais oportunidades e também que possam não sair do nosso país. Mas a melhor forma de não sair é nós conseguirmos aumentar a produção, ter mais produto, conseguir gerar mais valor no mercado. E isso aí as empresas geram um emprego que for necessário e empregam as pessoas que tiverem necessidade. Obrigada. Muito bem. Abrimos agora para uma segunda ronda de questões e temos já uma questão. Senhora. Boa tarde. Boa tarde. E a minha questão vai ao encontro da que acabou de colocar a Jorge Santos e vou dirigi-la uma vez mais. Porque há pouco falou das missões empresariais que a Nerley tem vindo a desenvolver há já alguns anos para diferentes países e certamente que nessas missões levam até alguns produtos da região, quem sabe em termos de gastronomia ou de vinhos. E agora a minha questão ou sugestão é: será que também levam um livro de um escritor leiriense? Será que levam um CD, um álbum de um artista, uma pintura? Não é também esta forma de dar boleia à cultura da região e do país? Obrigada. Nós, e falo quer da Nerley, quer das nossas... obviamente, em termos de missões empresariais, e você, as coisas estão muito focadas, obviamente, em termos de negócios. Mas posso dizer que nós estamos a tentar preparar para que... Há uma feira em Frankfurt, que é a maior feira do mundo, a Fileira Casa, em que a Nerley, a participação nacional é organizada pela Nerley. Temos vindo, a maior parte das empresas já vão na nossa participação. E nós estamos a ver se conseguimos, em 2017,
ser o país anfitrião. Que não seja, não só para em termos de negócios, mas para criarmos gastronomia, em termos culturais. Portanto, criar um ambiente para nos podermos apresentar em Frankfurt, onde vão lá, para aquela feira, posso garantir, centenas de milhares de pessoas fazer essa visita. Também, e possivelmente não nas missões, mas nas visitas que nós temos cá, quer as empresas, quer na própria associação, tentamos sempre divulgar algo sobre as visitas, tanto nacionais como internacionais, deixar documentação sobre a nossa região, sobre a nossa cultura e levá-los também, e nós aqui no Caso das Empresas, posso dizer, a conhecer também a nossa região. Obviamente que essa ligação, como em todas, é uma ligação que há muito espaço de trabalho e muito que nós temos que desenvolver para podermos conseguir, por exemplo, sei lá, que nos eventos culturais que estejam à disposição para que a gente possa levar os nossos clientes, porque além do jantar com que nós presenteamos, e posso dizer que nós somos conhecidos e as pessoas sentem-se muito confortadas, não chega, mas é muito importante a forma como os estrangeiros e os nossos clientes internacionais se sentem bem tratados aqui em Portugal e com toda a atenção. E aí nós temos um espaço grande também para divulgar. Nós enviamos, posso dizer, sempre que temos que presentear, no meu caso e muitas das empresas, presenteamos com produtos regionais, ou de Portugal também, que é o vinho do Porto, até com vinhos regionais, com muitas coisas que possam levar também a nossa cultura para lá, e não só a cultura que estamos a falar, em termos de livros ou em termos da própria música, muitas vezes também oferecemos a própria música. Agora, não é uma forma sistematizada, mas acho que aceito a sugestão e acho que é um bom desafio e um grande desafio que nós todos temos e que poderemos levar a cabo. Obrigado. Quer dizer alguma coisa? Sim, eu acho que eu posso dar até o exemplo contrário, porque nesse tal festival que eu fui durante 4 anos seguidos no South by Southwest, havia exatamente o contrário. Ou seja, lembro-me de haver uma cidade que era muito parecida do mesmo nível de Leiria, talvez do mesmo número de habitantes, que era uma cidade norueguesa que estava lá a representar 15 bandas. E depois haviam 15 bandas dessa cidade, não era como se 15 bandas de Leiria tivessem ido ao South by Southwest, só Texas é do outro lado do mundo, para promover. E, no entanto, na feira, depois onde estavam todas as bandas, onde estava esta editora representante destas cidades, desta cidade e destas bandas, o que eles promoviam não eram apenas as bandas, era a própria cidade onde estas bandas estavam. Ou seja, eu quando ia lá queria saber coisas sobre as bandas, que músicas é que tinham, eles davam-nos um CD, mas depois deram-nos vários panfletos sobre a cidade, que atrações havia na cidade, que outras coisas haviam de interessantes para visitar naquele sítio, por que razão é que eu haveria de ir àquela cidade da Noruega, e de repente eu estou ali a falar de uma cidade que nunca tinha ouvido falar, mas que estava a funcionar exatamente ao contrário. Ou seja, em vez de ser uma empresa que estava num sítio e que utilizava a cultura da cidade para se promover, no fundo era a cultura que tinha lá ido e que agora estava a tentar promover a cidade ao contrário, não é? Portanto, tudo isso são tudo formas positivas de levar a mesma mensagem a outro sítio. No fundo, o que eles estavam a fazer era um investimento de turismo e a cidade achou que devia levar aquelas bandas todas lá e o retorno que eles teriam seria pôr todas aquelas pessoas do mundo a olhar para a cidade como um sítio onde também pudessem visitar, que pudessem investir, no fundo, dessa maneira. Por isso eu acho que é tudo válido, espero que sim, que se possa... Mas eu acho que isso também há aqui uma falta de diálogo também entre empresas e agentes empresariais e agentes da cultura, que eu acho que nem sempre se associam sempre da melhor forma. Normalmente os agentes empresariais ligam-se aos agentes da cultura, geralmente quando precisam de uma coisa específica e são contratados, e é assim que se vê, não é? Como contratantes e contratados. E às vezes poderiam ir muito mais longe nessas colaborações, e estou de pleno acordo também. Eu queria só fazer uma pergunta no seguimento da história do Sr. Manuel, que vai lá para fora e que encontra a felicidade lá fora e depois volta. Mas, pelo que eu percebi, voltou já no final da vida. Eu queria saber era o que é que nós poderíamos fazer, o que é que a região de Leiria, concretamente, ou mesmo Portugal, o que é que poderia fazer para que essas pessoas pudessem voltar um pouco mais cedo e contribuir para o desenvolvimento de algumas áreas do país.
Nós já estamos a fazer, pode não ser o suficiente, mas já fizemos o terceiro encontro da diáspora. Nós começámos, até fizemos a edição 0, estávamos assim um bocado a ver como é que resultava. E a última foi em dezembro, portanto fizemos em 2012 2 edições, em 2013 e vamos fazer em 2014. E na última edição trouxemos 19 portugueses cá. Portanto, isto foi com a Secretaria de Estado das Comunidades e queremos alargar essa, no sentido de que eles possam voltar, se calhar não é no fim da vida, possam investir cá e que possam também ajudar-nos a criar riqueza. Estamos a falar aqui a nível de empresários. Só para ter números também impressiona. Eu não sabia, mas em França há 45 mil empresas de portugueses ou lusodescendentes. É muita gente. E há muitos deles com muita vontade, e não é só vontade, que estão a investir cá. Alguns, como eu disse, já falei, no que estão a investir na região, mas até noutras regiões, mas que estão a vir a Portugal e a trazer também as suas atividades para cá. Isso que acho que é um fator positivo. Mas também faz parte, e nós temos que mostrar-lhe o Portugal que temos, porque eles muitas vezes, e sentimos isso na última edição, a informação que têm sobre Portugal não é a informação correta. E é uma informação diferente daquela que será a realidade até portuguesa, independentemente de alguma situação que temos, mas do potencial que nós temos no nosso mercado, do potencial que existe, das capacidades que existem aqui, da quantidade de gente formada que nós temos e que não estamos a aproveitar, que nós temos na nossa região. Há aqui alguma também disfuncionalidade. Nós, por exemplo, andámos a procurar, e deixo aqui o desafio, colocámos 63 estagiários em empresa, em colaboração com as empresas, na Nerley, num programa que fizemos, em que tivemos, por exemplo, nas áreas de engenharia e de engenharia mecânica, não havia licenciados suficientes para colocar nas empresas. Portanto, faltaram em determinadas áreas de formação, é preciso que haja mais gente também para colocar. Mas eu estava, em relação à vinda e ao retorno dos portugueses, isso é uma forma de os atrair para retornar. Portanto, eu estive com um que me disse, estou há 40 anos, agora estou mesmo com saudades de Portugal, eu vou comprar uma empresa em Portugal, eu quero ir para Portugal. Portanto, mantenho aqui em França, mas quero ir para Portugal. E mantém sempre a saudade, e eu tenho vindo, olhem que de facto funciona, e a maior parte deles, muitos deles, não digo a maior parte, mas muitos deles querem voltar. Muitos deles, talvez os filhos já não queiram voltar, mas a primeira geração quer voltar a Portugal. E se nós tivermos essas condições, será muito mais fácil e será uma mais-valia importante, quer para eles, para a gestão dos seus negócios, quer para o desenvolvimento que nós necessitamos. Não sei se há mais alguma questão. Aproveitava então para perguntar aqui aos meus outros dois palestrantes como é que se pode, um pouco no seguimento desta questão, como é que se pode assegurar que depois da partida possa haver um regresso. O Jorge Santos mencionou que se calhar o Sr. Manel volta, mas os filhos já não voltam porque são mais qualificados. E nós sabemos que a imigração nós temos uma parte substancial da nossa imigração hoje que é uma imigração mais qualificada. Isso é muito bom, porque é sinal de que houve, de facto, até também por causa da União Europeia, uma convergência a nível desse fator para a Europa, mas coloca grandes desafios aos regressos, não é? O que é que... Não sei se queres, tu tens até uma posição mais pessoal, não é? Do seu ponto de vista. De como é que se planeia um regresso depois de uma partida? Olhando para os meus colegas que estão fora, eu acho que o regresso iria partir daquilo que já foi dito anteriormente, uma mudança nos mídias. Acho que eles têm que se focar muito mais nas boas coisas que estão agora a ser feitas em Portugal, coisa que o P3 faz e muito bem. Mas eu acho que isso tem que ser levado até a televisão, que é isso onde todos os portugueses estão mesmo em frente dos televisores, pronto, isso tem que chegar à televisão. Portanto, na sua opinião, a RTP Internacional também concorda com o Jorge Santos nesse aspecto, que faz um mau papel? Completamente.
Mas completamente. De apresentação do país. Acho que eles têm que ajudar a uma mudança de mentalidades, mais otimismo. Tem que haver uma mudança, porque senão... E depois é os mídia, e acho que é também o papel das empresas. Acho que tem havido muitos estágios, 12 meses, com participado a 100%, tem ajudado muito, na minha opinião, na descida do desemprego de jovens nos últimos meses. Agora, ver depois dos 12 meses se realmente oferecem um contrato ou não. E acho que vai passar por aí. Quem estiver de fora vai receber feedback sobre o país através dos mídia e através dos colegas que ficaram cá. E acho que aí vão conseguir perceber se realmente há uma mudança ou se estamos aqui... Pronto. Cris, obrigada. David. Pois não sei, eu acho que voltar, uma pessoa quando inicia um projeto lá fora e que quer voltar, não é fácil. Eu não acho que seja fácil voltar, porque a mentalidade empresarial num sítio como Inglaterra ou como França é radicalmente diferente, especialmente na América, então é radicalmente diferente do que a forma como se vê uma empresa aqui em Portugal. Eu tenho contacto com pessoas que têm empresas na América e que se recusam literalmente a voltar para Portugal porque a forma como as coisas funcionam são radicalmente diferentes e são difíceis. E eu acho que acima de tudo tem que se perceber qual é que é o intuito de cada um, não é? Eu acho que há pessoas que são felizes a fazer as coisas noutro sítio e pronto. Agora, uma pessoa que quer voltar também tem que se adaptar a uma certa realidade portuguesa que nem sempre corresponde àquilo que têm vivido noutro sítio, porque eu não acho, obviamente não tenho tanta experiência empresarial como algumas destas pessoas têm e que viajam por tantos sítios, mas aquilo da pouca experiência que eu tenho neste campo, a sensação é que em Portugal me parece sempre tudo muito mais difícil. Parece que é sempre tudo mais... que demora tudo mais tempo, que envolve mais papéis, mais pessoas, uma espécie de uma organização difícil de ultrapassar, não é? Enquanto que lá fora parece que é mais simples, às vezes. Eu não digo lá fora como genericamente no mundo, eu digo lá fora, eu estou-me a referir praticamente à América, porque onde as coisas são obviamente muito mais viradas por um certo pensamento económico. Enquanto que aqui há uma série de coisas que nós precisamos de entender antes dessas coisas todas acontecerem. Parece que nós temos uma série de prioridades e uma série de escadas, uma série de pirâmides que nós temos que enfrentar, de número de pequenos poderes, que é só o pior que existe no nosso país, são os pequenos poderes, e que de alguma forma exercem o seu pequeno poder para impedir, para tentar proteger a sua cercazinha. Quer dizer, nós vivemos muito assim. Eu há uns anos atrás li um artigo muito engraçado do Miguel Esteves Cardoso, onde ele falava dos pequenos poderes, e ele dizia que a pior coisa que podiam fazer a um português era dar-lhe poder. E uma das coisas mais interessantes que se podia fazer para descobrir efetivamente quem ele era depois tirá-lo. Ele falava muito, Miguel Esteves Cardoso, da redação onde ele esteve, onde deram o poder de uma pessoa que trabalhava na redação, como havia uma fotocopiadora, ele fez a pessoa responsável pela fotocopiadora. Ele dizia que ele se tinha tornado o tirano da fotocopiadora, porque só se podia fazer fotocópias de X a X horas, porque ele é que mandava na fotocopiadora, ninguém podia mexer, e só ele é que podia trocar as tintas, e ninguém pode mexer nesta parte, esta parte ninguém muda, só eu é que mexo, e aquilo tornou-se impossível, porque ele tornou-se literalmente o dono do seu pequeno poder. E eu acho que eu vejo este retrato, é um retrato muito simples, mas é um retrato um bocadinho como nós funcionamos um bocadinho em Portugal, essa forma tão críptica que nós temos de ser e transformar os nossos valores numa coisa muito diferente e de nós esquecermos às vezes do que é efetivamente importante quando se persegue uma ideia empresarial. E acho que quando se quer perseguir essa ideia empresarial temos que lutar muito contra os pequenos poderes em Portugal, mas muito, imenso, e já há sempre 2 ou 3 pessoas com que eu tenho que conhecer, mas aquele tem que dizer aquela coisa, com que ele tem que jantar. Enquanto que quando nós perseguimos esta ideia lá fora, de certeza que não passa exclusivamente por aqui. Porque também passa por estas coisas, mas não passa exclusivamente por aqui, enquanto que aqui dá uma sensação às vezes que nós somos tão pequenos
Somos pequenos em países, mas às vezes ainda muito pequenos nas mentalidades, infelizmente. E por isso eu acho que o maior problema em voltar tem a ver com o confronto de novo com essa mentalidade que às vezes chega a ser estranha na forma que nós temos de ser e de se mover e de chegar a um sítio que é tudo muito longo e muito extremo e muito difícil e que é preciso ter a vontade de voltar para enfrentar tudo isso mais uma vez, acho eu. Não sei, mas talvez... Já agora, se me permite, eu concordo em parte com o David, mas posso dizer, devemos fazer tudo para que venham. Sim, sim. E que venham, porque nós precisamos mudar a nossa atitude. Sim, Estou também acho que sim. perfeitamente de acordo. Nós não vamos lá de nenhum se continuarmos com essa atitude e com estes pequenos poderes. Nós temos que mudar aqui paradigmas em Portugal, em muitas coisas. E, obviamente, que se voltarem, e normalmente essas pessoas, sejam dirigentes de empresas, sejam colaboradores, sejam nas várias áreas, darão, com certeza, um contributo importante para a mudança necessária que vai ter que haver nos próximos anos. Vai ter que haver uma mudança, um pensamento diferente. Nós não podemos continuar a ser os calimeros. Andamos sempre a queixar. Nós temos que ser parte da solução, temos que ser proativos, temos que criar soluções. É o que eu estava a dizer à Alexia, ela anda à procura de criar ali um mercado, um oceano azul, que ela anda à procura de encontrar um espaço que parece que ninguém viu, mas ela está a ver. E eu desejo-lhe o maior sucesso que consiga fazer isso. Portanto, e é muito importante que venham essas pessoas, porque isso também vai mudar as mentalidades, e é preciso mudar as mentalidades. Foi há 40 anos o 25 de Abril, e nós ainda estamos com alguns resquícios, e com muitos de alguma mentalidade no sentido da atitude reivindicativa. Os outros é que têm que fazer para mim, eu estou à espera que alguém venha fazer. E nós temos que pensar que somos nós que temos que fazer. Nós temos que fazer as coisas acontecer. E não podemos estar à espera que elas aconteçam, que não vão acontecer. Muito obrigada. Eu, para terminar, queria dizer algumas palavras. Eu gostei muito de estar aqui hoje convosco, aprendi imenso. Gostei de cada um dos depoimentos e acho que a mensagem que se transmitiu aqui foi de uma mensagem de grande dinamismo individual. E isso acho que é muito importante, porque talvez tivesse havido alguma acomodação ou estar numa zona de conforto em Portugal em geral e cada um, mas dos testemunhos que ouvimos aqui hoje, nós percebemos que isso já não é uma posição possível em Portugal e que há muitos caminhos, alguns implicam partir, mas não é certamente a única saída, e quando isso acontece pode nem ser por más razões. E senti aqui em Leiria, em particular, algum otimismo e em relação às oportunidades que podem existir e que existem e às atitudes que são necessárias ter para se conseguir fazer melhor. Portanto, queria agradecer a todos os oradores e também àqueles que fizeram perguntas e que tornaram este debate possível. Criámos aqui um bocadinho o espírito do encontro de setembro do ano passado sobre Portugal europeu e agora, e agradeço a todos. Resta-me apenas dizer que vai haver agora aqui um coffee break à saída da sala e que para o qual estão todos convidados. Muito obrigada.